Senhoras e senhores, quem aí nunca viu aquele filme Batman, Cavaleiro das Trevas? Naquele filme tem uma cena em que o Joker diz que ele é um agente do caos, né? E o Joker não é um agente do caos. No vídeo de hoje eu vou tentar explicar a vocês o que são os agentes do caos e como vamos combater eles, né? Aristóteles dizia que existem 4 tipos de caráter humano. O primeiro é aquele que é virtuoso, ele faz o bem, ele se sente bem fazendo bem, e ele não se sente tentado a fazer o mal. Já agora são raras essas pessoas, né? A grande maioria das pessoas se encaixam no segundo e no terceiro tipo de caráter, né? Quais são os segundos e o segundo e o terceiro tipo de caráter? O segundo é aquele que é continente, né? E esse aí, ele se sente tentado pelo mal, ele se sente tentado a fazer o mal para ele ou o mal para o próximo, mas ele não se rende, ele tem a capacidade racional de falar, não, eu sei que isso não é certo, eu vou fazer o certo embora não pareça tão atrativo, né? O terceiro tipo de indivíduo, de caráter, perdão, é o incontinente. Ele se sente tentado, mas diferente do segundo, que não se rende, ele se rende. Ele se rende àquele copo de uísque, ele se rende àquele insulto, né? Só que depois ele se arrepende. O terceiro tipo, ele se arrepende depois. E para a próxima vez, pode ser que ele cometa o mesmo erro e pode ser que não, né? Isso vai depender de indivíduo para indivíduo. E o quarto tipo, senhoras e senhores, é aquele tipo em que o Joker se encaixa, né? O Joker ou qualquer ditador aí, seja ele daqui ou dali, né? Eles se encaixam nesse quarto tipo, que é aquele indivíduo que ele é vicioso. O que seria o vicioso, o caráter vicioso? Ele faz o mal, ele se sente bem fazendo mal e ele não se arrepende. São raras essas pessoas, senhoras e senhores. Já agora, se tu for ver o número de pessoas, a porcentagem de pessoas que tem uma patologia que faz com que elas sejam assim é muito baixo. Grande parte das pessoas que fazem o mal para si ou para o próximo, na verdade, elas muitas vezes desenvolveram um sistema de defesa ou ensinadas a viver assim, né? Lá tá, eles na verdade são o terceiro tipo de caráter. Eles ainda têm salvação. Com uma boa instrução, com um bom autoconhecimento, eles conseguem mudar ainda. Ainda há esperança nesses indivíduos. E esses indivíduos é que eu classificaria como agentes do caos, né? O Joker, ele é o mal encarnado. Ele não é um agente do caos, ele é o mal encarnado, né? Um sociopata, ele não é um agente do caos, ele é o mal encarnado. Ah, mas o meu companheiro, minha companheira enfeitou minha cabeça, eu tenho certeza que ele é o mal encarnado. Ah, mas meu chefe, ele me enche o saco de segunda a sexta. Ah, mas aquele meu amigo me chama para beber, para cometer adultério, para usar substância ilícita toda sexta-feira. Senhoras e senhores, são agentes do caos, né? Talvez não, mas a probabilidade deles não serem agentes do caos é extremamente baixa. Procura aí, porcentagem de pessoas com sociopatia, né? Se não me engano, são menos de 10%. Portanto, como eu lido com esses agentes do caos? Como eu contorno eles? O primeiro passo no combate desses indivíduos é entender que eles não são seus inimigos. O único inimigo que você tem é você mesmo. Esses indivíduos estão inseridos por aí, né, para te tirarem do caminho da virtude. Eles estão aí para acordar esse inimigo que está dentro de você, porque o único inimigo está dentro de você, tá aqui ou aqui, não sei, né? Portanto, o primeiro passo, senhoras e senhores, é o autoconhecimento. Procura conhecer a si mesmo, né? Se vocês lerem aquele livro, Gita,
né, que inspirou aquela música do Raul Seixas, né? É milenar aquele texto, né? Você vai ver que o bom guerreiro, na verdade, é aquele que conhece a si mesmo. E quando você conhece a si mesmo, você vai entender que o seu maior inimigo é você mesmo. E os outros, que você julga serem seus inimigos, na verdade estão ali só para tentar te tirar do caminho da virtude, né? Entendido isso, a gente parte pro segundo nível, né? Qual seria o segundo nível? O segundo nível é adaptar esse modus operandi do agente do caos para o bem. Ou seja, quando aquele teu amigo te chamar para fazer coisas aí não muito ortodoxas, né? Você chama ele para caminhar num lugar desse, olha. Chama ele para aqui, né? Olha, o vilarejo lá embaixo, né? E vocês vão subir até o topo da montanha. E chegando lá no topo da montanha, quando aquele teu amigo estiver cansado, te xingando, falando que você é maluco de ter inventado um rolê desse, você vai pôr a mão no ombro dele e vai perguntar: mano, como é que tá a vida? Se é que esse caminho, se é que nesse caminho da subida vocês não chegaram a essa pergunta, né? Tá tudo bem? Se abre aqui comigo. Esse é o primeiro passo para você destruir um agente do caos. Quando aquele teu chefe vier te insultar, vier te cobrar, né? Se ele tá com a razão, ele tá com a razão, né? Se você é um sujeito vagabundo aí, ele talvez esteja com a razão. Mas se você tá fazendo certo, ele vem te insultar, simplesmente fique neutro. Ouça o que ele tá a dizer, mas não se exalte, não demonstre raiva e nem submissão. Porque quando o indivíduo te insulta, quando ele parte para essa luta, ele espera de você duas coisinhas, que é a luta ou a fuga. Qual seria a luta? Você bater de frente com o teu chefe. Qual seria a fuga? Você abaixar a cabeça e deixar ele te chicotar. Não faça nenhum dos dois, fique neutro. Né? Se você está aqui, você nem vai para frente e você não se abaixa, você fica aqui, em pé, assim, desse jeito. Né? Isso vai bugar a cabeça dele. A melhor resposta para um insulto, para uma situação que está ali para te desestabilizar, te tirar do caminho da virtude, é a neutralidade. É o silêncio. É a maior arma que nós temos. E uma das mais importantes contra esses agentes do caos. E depois, né, quando passar o dia, né, no fim do expediente, quando o teu chefe talvez já tiver um pouco com a cabeça mais fria com relação ao que aconteceu, faça a mesma pergunta. Fala: chefe, com licença, eu queria saber uma coisa. Como é que tá? Como é que você tá? Como é que tá em casa? Com todo respeito, eu quero saber o que tá se passando contigo. Isso é muito fácil na teoria. É muito fácil falar quando você tá num lugar desse aqui, como eu tô, com o vento batendo na cara, tranquilo. Né? Mas quando você acabou de passar por uma situação conflituosa, meu amigo, você é um animal. Você tá em modo de luta. É difícil. Nas primeiras vezes pode ser que você até trema, você tá tremendo aqui, olha. Né? Senhoras e senhores, o momento curiosidade do vídeo de hoje é sobre um provérbio da Bíblia que diz que como uma cidade derrubada, sem muros, indefesa, é um homem sem autocontrole, ou seja, aquela cidade que não possui as muralhas, né, que antigamente era o que protegiam elas, ela é igualzinha a um homem sem autocontrole. Isso não casa perfeitamente com o que eu disse, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos?
Afinal, se eu não tenho controle para lidar comigo mesmo, se eu não tenho autoconhecimento, eu permito que eu seja o meu inimigo. Eu sou uma cidade sem muralhas. Então, realmente, o Joker não é um agente do caos. Ele é o mal em si mesmo, ele é pior que isso, né? E como que eu vou diferenciar um agente do caos para um agente que realmente é mal? Eu não sei. Provavelmente você pode encontrar vários vídeos no YouTube, várias informações, saber identificar se uma pessoa realmente é sociopata, ou se ela realmente gosta de fazer o mal, ou se ela só foi ensinada a ser assim, se ela só está agindo por impulso, de forma inconsciente, né? Isso é difícil. Eu não vou adentrar nisso, não é minha área. Meu conhecimento de neurociência é extremamente raso, por isso não quero falar aqui o que eu não sei, né? Portanto, é isso. Pegue o modus operandi do agente do caos e vire um agente da virtude. Por que não? Por que não virar um agente da virtude? Assim como essas pessoas que te cercam, que já agora não se limita ao teu chefe, não se limita ao teu companheiro, não se limita a um familiar, não se limita... Não, esse agente do caos pode ser desde o teu líder religioso, né? Seja o padre, o pastor, ou o que seja, até aquele teu vizinho que só te dá boa tarde. Até aquele vizinho que só te dá boa tarde, ele pode ser um agente do caos. Talvez você não saiba, mas ele pode ser. Ou pode ser que não. Pode ser que esse vizinho é um agente da virtude, que é o que eu espero que vocês tentem começar a fazer a partir de agora. Eu vou ser um agente da virtude. Eu vou chamar as pessoas para correr, para conversar sobre a vida delas. Eu vou tentar incentivar aquele meu amigo que eu tô vendo que ele tá com sobrepeso. Eu vou tentar incentivar esse cara a ter uma alimentação saudável, né? Isso é muito difícil. E por muitas vezes, os indivíduos que tentaram fazer isso acabaram como Cristo, né? Como Mahatma Gandhi, como Sócrates. Infelizmente, senhoras e senhores, essa é a realidade. Infelizmente, essa é a dura realidade do mundo em que vivemos. Mas é isso, espero que fiquem bem, espero que esse vídeo de alguma forma acrescente alguma coisa no teu dia a dia, na tua vida. E mais uma vez, saiam para andar, saiam para caminhar, correr, porque é muito bom. Olha essa vista. E eu nem fui até lá em cima, né? Eu nem fui até lá em cima é melhor ainda.